Dia 18, conhecendo o padre Henri Cafarel. No vídeo deste mês de abril de 2023, em que vivemos a Páscoa do Senhor e que se celebra os 93 anos de ordenação do servo de Deus Henri Cafarel, queremos conversar com vocês sobre como foi a caminhada de Padre Cafarel e do movimento das equipes de Nossa Senhora a partir dos anos 50, o tempo do amadurecimento. É o tempo da expansão do movimento das equipes de Nossa Senhora pelo mundo e que vai necessitar de uma organização mais eficiente. Realizam-se os primeiros grandes encontros internacionais e neles Padre Cafarel oferece ao movimento importantes discursos e orientações. Em 1954 em Lourdes, em 1959 Mil Casais em Roma com o Papa João XXIII, em 1965 novamente em Lourdes, em 1970 novamente em Roma, para ouvir o importantíssimo discurso do Papa Paulo VI às equipes de Nossa Senhora. Discurso este baseado em documentação sobre o movimento enviada anteriormente por Padre Cafarel ao Papa. Jean Alemã, secretário do Padre Cafarel, certa vez confidenciou que aproximadamente 2/3 do discurso de Paulo VI foi escrito pelo Padre Cafarel. Estes encontros internacionais, momentos fortes de oração, reflexão, escuta e oferta à igreja, vão marcando o futuro das equipes. Nesta fase, o movimento procurava respostas para grandes desafios e questionamentos. Qual é a verdadeira vocação das equipes de Nossa Senhora? Como manter sua unidade e fidelidade a essa vocação? Como você pode responder melhor às necessidades dos casais em sua caminhada para a santidade? O que um casal cristão significa para a igreja e qual é a sua missão? Podemos apontar três aspectos chaves que Padre Cafarel investiu neste período. O primeiro é que Padre Cafarel mostrou que o sacramento do matrimônio é um elemento essencial na construção da igreja. O matrimônio não foi instituído somente para o benefício daqueles que o vivem. Cristo santifica os casais para torná-los pedras vivas de sua igreja. O segundo aspecto fundamental é a sua insistência na colaboração e no enriquecimento mútuo dos sacramentos da ordem e do matrimônio, o que ele chama de os arcos que sustentam a igreja. Os dois sacramentos apoiam-se mutuamente para que a igreja viva. Teve a intuição de que os casais com os sacerdotes eram os apóstolos da igreja futura. Em 1954, escreveu na revista L'Anno d'Or o que se poderia esperar de sua geração se, tendo descoberto a riqueza do sacramento do matrimônio, descobriu também a riqueza do sacramento da ordem. Esses dois sacramentos sobre os quais o crescimento do corpo de Cristo repousa. O terceiro aspecto que destacamos é o aprofundamento da vocação e missão das equipes de Nossa Senhora. Para isto, grandes debates foram abertos dentro do movimento. É um movimento de iniciação à vida cristã apenas por um período limitado de tempo ou de aperfeiçoamento para toda a vida e principalmente para aqueles que querem ir ao extremo das promessas batismais? Padre Cafarel conclui que é necessário que o movimento cumpra os dois objetivos, respeitando a gradualidade do caminho de cada um. Esta é a resposta que foi dada no Encontro Internacional de Roma em 1959. Estamos nos anos 60, onde muitas questões põem em prova a unidade do movimento e a inserção dos leigos na igreja. Neste período difícil, Padre Cafarel mostra grande fidelidade à igreja. Escreveu em um editorial de 1959: Se amais a igreja, o que a afeta deve afetar você. O que a toca deve afetar você, deve desencadear reflexões profundas em você, suscitar a verdadeira oração, uma reação de inteligência e de coração, e eventualmente provocar ação. Nesta fase, Padre Cafarel passou a ver muito claramente a razão de ser das equipes.
Ele mesmo as definiu assim. As equipes de Nossa Senhora são um movimento de espiritualidade conjugal em que os esposos compreendem e trabalham com todas as suas forças para que a caridade se estabeleça entre eles, nas suas casas, nas suas equipes e além, para que a sua vida, a exemplo de Cristo, permita que Deus fale e se doe. Em 1970, durante o Encontro Internacional de Roma, formula diretrizes que foram incorporadas à Carta Fundadora como novas obrigações: a escuta diária da palavra e a oração pessoal. A partir de então, por muitos anos, organizou noites de oração. O ciclo 5 Noites de Oração Interior reuniu milhares de pessoas, cerca de 3.000, em auditórios de Paris, que foram introduzidas na oração em um silêncio impressionante. Em 1970, Padre Caffarel lançou os cursos de oração por correspondência para ajudar muitos mais a vivenciar a oração interior. Não existiam as comunicações digitais e nem as redes sociais naqueles dias. Em meio a tanta atividade intelectual e criativa, Padre Caffarel não renunciou nunca ao acompanhamento espiritual das pessoas que o Senhor coloca em seu caminho. Ele escuta, aconselha, orienta, deixando sempre grande liberdade a cada um. Podemos dizer que o estilo de acompanhamento espiritual que prevalece nas equipes, liberdade e gradualidade, é sem dúvida uma herança maravilhosa do estilo do Padre Caffarel. Aqui, um detalhe marcante da pessoa do Padre Caffarel. Para recarregar as baterias, ele se retira por um mês, 3 vezes ao ano, em casas de amigos em diferentes partes da França. Estes tempos são essenciais para ele física e espiritualmente. Ele caminha pelos jardins, ele fará isso mais tarde todos os dias em Trousseau. Reza, medita e escreve. Em junho de 1973, algo acontece. Padre Caffarel deixa o seu serviço nas equipes de Nossa Senhora para consagrar-se inteiramente à oração. Na verdade, não é uma mudança de rumo, mas a expressão mais profunda da vida de Padre Caffarel. Num célebre editorial de 1952, falava daquela pequena fração do dia, 1/4 de hora, para o encontro com o Senhor, um momento de troca íntima. A pergunta que Padre Caffarel sempre nos coloca é saber se a oração é vital para nós. Padre Caffarel nunca deixou realmente as equipes. Em seu último editorial, escreveu: abandonar meu cargo não significa que abandonarei o movimento. Está enraizado em meu coração. Os pais não abandonam o filho que funda um novo lar. Eles não se sentem menos responsáveis pelo destino espiritual daquele que eles envolveram na perigosa aventura da vida humana. Mas eles entendem que a partir de agora devem ajudá-lo, como Moisés fez, orando na montanha com os braços estendidos para Deus, enquanto os israelitas lutavam violentos combates na planície. Em 1985, a equipe responsável internacional encontra-se em Trousseau com Padre Caffarel, de quem recebem uma análise da história do movimento e das suas expectativas para o futuro. Ficam maravilhados com a visão do Padre Caffarel e com a força de sua expressão. Por isso o convidam para um encontro de responsáveis regionais europeus que aconteceria em Chantilly, dali 2 anos. Em 1987, em Chantilly, as equipes receberam o último grande impulso de Padre Caffarel com o famoso discurso em que escreveu o carisma do movimento, suas contribuições e também as questões que achava necessário serem resolvidas. Em maio de 1988, a equipe internacional entrega ao movimento a segunda inspiração, que norteia nossa caminhada até os dias de hoje. Então, pessoal, até o próximo dia 18 com o nosso projeto
Dia 18, conhecendo o Padre Henri Caffarel. Servo de Deus Henri Caffarel, Intercedei a Deus pelo movimento e pelo Papa.